Olá, olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, do João Bernardo. A gente está hoje dando continuidade à reunião que a gente fez na semana passada, em que a gente encerrou na página 464 do volume 2, em que a gente estava discutindo a cidade na forma de um senhorio coletivo. Então, a gente tem, a partir da página 464, um conjunto de referências que eu estava conversando aqui com o Matheus antes da gente começar a transmissão, e parece um enorme arrolado de exemplos, né? Então, é como se aquelas duas páginas que o Mário insistiu tanto na densidade delas na última reunião, aqui fossem desdobradas em exemplos práticos, né? Então, ele comenta de cidade na região da França, na região da Península Itálica, para referenciar essa lógica de senhorio coletivo. Então, assim, eu achei essas próximas, mais ou menos, umas próximas 10 páginas bastante descritivas. Eu não sei se vocês teriam algum ponto específico para levantar, algum trechinho para a gente discutir aqui coletivamente. Eu não sei como é que está isso para vocês. Eu acho que o professor Dr. Mário Jorge tinha, ele mandou uma mensagem aqui para mim. Ele disse que tinha algumas páginas a partir da 464 que ele queria destacar alguns. Fake news, rapaz. Mas a fake news já chegou aqui, nesse plano. Primeiro que o Mário, a hierarquia funciona assim. O alto do comando fala com o comando médio, entendeu? Então eu jamais mandaria e-mail para o Matheus Targiano, uma mensagem, o que quer que seja. Eu mando mensagem para o Hilário Franco Júnior, para o Jato Legoff, se vivo fosse. Entendeu? Ué, o Legoff ainda não morreu esse ano, não. Mas vai morrer até o fim do ano. Ele morre todo ano, né? Todo ano? Não tem. Não tem, não. Nenhuma. As 10 páginas que você acabou de limar, Dudu, porque não as leu, vão até qual página? Só para eu saber o que está sendo limado. Não estou limando, mas é que eu não destaquei nada nessas páginas, assim, que merecesse uma consideração coletiva, mas aí pode ter sido uma leitura mal feita da minha parte, que seja iluminada. Sério, tu acha que a gente vai até que página? Porque assim, eu fiz, de fato, você tem plena razão. Tô brincando, mas assim, eu fiz na 471, eu fiz um registrozinho, e também na 476. Tá. Não sei se tá englobando essas páginas? Não, na verdade, para ser sincero, era da 464 até a 469, que eu achava que era só um enrolado de exemplos. Falei 10 páginas, mas eu exagerei. São 5 páginas que são então enrolado de exemplos. Então, beleza. Então, vai lá. Você marcou aí na 471, Mário? Na 471, eu marquei na verdade, ele passa de soslaio pela questão, porque é um comentário que fica bem paralelo, porque ele está tratando de outros aspectos, né? Mas que eu acho que merece alguma atenção lá no parágrafo da 471. Né? A 471 se inicia com um longo parágrafo, é a sequência de um longo parágrafo começado na 470. Então, lá no final, ele destaca assim, no primeiro parágrafo da 471. Nesta política territorial, com que se defrontavam as comunas? Se a senhoria impessoal era a face virada para o senhor, naquela mesma instituição que na face voltada para os camponeses se denominava comunitarismo, então o problema básico da cidade enquanto senhor coletivo era a sua relação com as comunidades rurais. Para conseguir o ascendente e mantê-lo, os governos urbanos recorreram a dois tipos de medidas virtualmente conjugados. Então, o que importa aqui para ele, o que ele está abordando nesse momento, é como são as duas estratégias, digamos, fundamentais com base nos quais o senhorio coletivo, que era a cidade, se impôs às comunidades camponesas do entorno. Mas eu acho que merece atenção essa referência que ele faz, a senhoria impessoal, como sendo, ao mesmo tempo, na face virada para o senhor, para a aristocracia, para o exercício do poder aristocrático,
né? A senhoria era a senhoria pessoal que se manifestava, mas uma mesma instituição que, na face voltada para os camponeses, se denominava comunitarismo. Né? Eu acho interessante o exemplo aí, para mim parece um bom exemplo de dialética, né? Digamos assim. Né? Porque não são duas instituições distintas, né? E que, como distintas, se relacionam em algum nível. Né? Ele trabalha com aquela ideia de que um dos mecanismos importantes da ascendência aristocrática sobre o campesinato a partir da Idade Média Central foi que, nas novas formas de comunitarismo que se constituíram, os senhores tiveram a primazia, né? Porque os senhores passaram a ser um feixe de articulação das relações entre os próprios camponeses. Né? Um dos elementos principais, aparentemente, então, da identidade camponesa, né? De grupos de camponeses, era o fato de estarem subordinados a tal ou tal senhor. Né? E com isso ele trabalha com a ideia de que os senhores assumem uma posição de vértice nas relações comunitárias. Né? Mas aqui isso toma uma dimensão mais específica no sentido de que essa condição é exercida pelo fato de que, né, uma mesma instituição assume dois níveis de configuração. Né? Ela é, na perspectiva do senhorial, a expressão do seu poder impessoal, né? É esse poder impessoal que reúne e parece dar sentido ao conjunto de camponeses que se identificam por serem camponeses submetidos a um dado senhor, e é em torno dessa mesma articulação que o comunitarismo se forma, né? Para dar conta, inclusive, das exigências coletivas e tal. Então, achei bem interessante essa ideia aí. Né? Estou nem discutindo aqui se parece razoável essa ideia, né? De que o comunitarismo camponês não deve ser tomado como um elemento de uma dinâmica autonomista do campesinato, pelo menos não no sentido radical, porque, na perspectiva dele, os senhores teriam ascendência, né, nesse âmbito de articulação. Então, é só esse aspecto que eu queria destacar. Não, e eu acho que isso também remete para um outro ponto que a gente estava discutindo na outra aula. Você falou de dialética. Aula não, reunião. Reunião. Estou cabeçando em outro lugar, desculpa, Mário. Nada, não, de forma nenhuma. Ainda que eu me sinta contemplado pela palavra aula, porque aprendo muito com meus queridos aqui, toda semana. Eu também aprendo toda semana. Você usou até uma palavra aqui agora que eu anotei para procurar no dicionário depois o que significava. Soslaio? Soslaio. É simples, gente. Soslaio é como revesguete. Revesguete, entendi. Hã? Entendi. Então, passou de soslaio ali para fazer alguma modificação na rebiboca da parafuseta, como você costumava dizer. Isso, exatamente. Não, mas você falou de dialética, Mário, e eu acho que de fato é uma proposição interessante e remete para o que a gente estava conversando na nossa última reunião de leitura coletiva, que é justamente a questão do conflito de classes. Né? Ele aponta que a luta de classe se manifesta na oposição entre campesinato e senhores, né? Mesmo que esses senhores assumam a forma de uma senhoria coletiva através das cidades. Então, o que me pareceu, e eu não sei se você fez essa leitura semelhante a que eu fiz, mas de que a senhoria coletiva é a face para os senhores e o comunitarismo para os camponeses é a face que manifesta a luta de classes nesse período. Seria isso que você... Sim, supõe-se também, não é? Na medida em que, se você pensa a luta de classe como decorrência, antes de mais nada, de uma forma essencial da relação entre as classes, é razoável imaginar que em qualquer lugar, lugar no sentido, inclusive, de instituição, né, material e imaterial, em que do convívio, né, pode derivar a luta, me parece evidente que sim, né? Porque o potencial que a luta tem de se expressar, né, em nichos predominantes. Então, acho que nos nichos em que as relações se realizam, né, que o perfil predominante de luta pode se manifestar, né, como traço característico da relação. Né? Então, acho que sim, acho que é por aí. Né? Tem um acordo com Vossa Senhoria.
Pessoal ou impessoal? Aqui é impessoal. Impessoal. Impessoal? Certo. Tô vendo aqui, as 3 horas que eu passei hoje preparando esse caixinho aqui, rapaz, foram bem gastas, né? Que ficou bem feitinho. Ficou, tá. Mas vamos lá, vamos em frente. É um trabalho, rapaz. Eu acho interessante também nessas páginas, aí que tá entre essa citação do Mário e a 469, ele vai desenvolver um pouco isso entre a 469 até 471, que é essa que chama às vezes de ascendência, às vezes superintendência das atividades jurídicas da cidade sobre esse chat aqui é complicado. Enfim, é uma superintendência, uma ação, uma capitanear, né, as atividades jurídicas pelos centros urbanos, né? Eles vão ter uma primazia frente até as senhorias pessoais rurais, e vai chamar os senhores rurais, e vai começar a fazer até uma distinção entre essas senhorias, né? E é mais um comentário mesmo, porque isso, por exemplo, para historiografia, para documentação portuguesa da Baixa Idade Média, a gente já começa a ver constantemente, não um diálogo, tem também, óbvio, né? Mas não um diálogo constante, por exemplo, entre poder régio e senhores diretos, mas sempre sendo intermediado pelos conselhos. E essa questão do comunitarismo que você, Dudu, e o Mário também levantaram, a outra face, né, que o João Bernardo aponta, ela passa necessariamente, né, nessas ocasiões, ela passa necessariamente pelos conselhos mediando diversos conflitos, vezes ou outras tomando o partido ou de um senhor, ou às vezes da própria comunidade camponesa. Mas o interessante, até o Astarita tem um artigo sobre o poder conselhio, né? Ainda que esse nome esteja mais vinculado lá a Maria Helena, mas como esse papel do conselho e dos representantes que estão no conselho, né, que o João Bernardo vai chamar de uma elite popular, né, de extração popular, né, como nesse período da Baixa Idade Média isso já está muito presente, né, como esse conselho ele já de fato ele consegue capitanear bastante essas atividades jurídicas e se chocando várias e várias vezes com essa senhoria pessoal, né, com senhores, diretamente com senhores, e muitas vezes se chocando com o próprio monarca, né, que também deixa de ser um senhor, né, como João Bernardo chama, o senhor dos senhores, mas ainda assim um senhor. Matheus, dá um pulo ali fora, bota um angu pra esse cachorro que ele não sossega. Esse cachorro aí é do Dudu. Passa fome da gordo aí. Cara, eu não tô nem ouvindo, mas deve ser daqui mesmo. Tem uma cachorrada aqui atrás, na casa aqui de trás, que é complicada mesmo. Então vamos em frente. Bom, a partir da 473, tem uns pontos que me chamaram a atenção, que estão nos 2 parágrafos ali na meio-quinha, meio longo para ler, mas que me fez pensar um pouquinho na dinâmica desse período, né? Que é uma dinâmica que a gente vê desde o volume 1, mas que ela vai ganhando outros traços, né? Então ele fala de que nem todas as cidades tiveram a mesma situação, de que elas tiveram desenvolvimentos variados na sua capacidade de atração de tanto da aristocracia quanto de um campesinato enriquecido, né? Então tiveram diferentes capacidades de atração, e quanto mais atrativas foram determinados centros urbanos, mais homogêneo aquele centro se fazia, mais alargado o domínio impessoal daquele centro, e também mais alargado o domínio da senhoria pessoal exercido pelos aristocratas de maneira individual. Então isso primeiro configura uma paisagem marcada por cidades com níveis de hierarquia distinto. Mas o que eu queria chamar a atenção é que ele vai falando, nessa página 473, de uma dimensão expansiva,
de que as cidades precisavam, tal qual os senhores, manter uma dinâmica de expansão e de alargamento dos seus territórios, alargamento das suas fontes de receita, digamos assim. E isso para mim é significativo, isso para mim é expressivo no sentido de demonstrar como é que a dinâmica que organiza as cidades, de fato, em nada, as cidades coletivamente, em nada se diferem, talvez muito pouco se difira de uma dinâmica individual dessa aristocracia. Então, essa necessidade de manter sempre um alargamento da sua capacidade de absorção, de extração de renda de camponeses, e como que isso implicava a reprodução de todas as dinâmicas daquele sistema. Inclusive porque num regime como esse, para largar o controle, você tem que conquistar, colonizar novos territórios, e é uma coisa que ele fala um pouco também, né, de avanço para as fronteiras ao Oriente, nas fronteiras da Alemanha, mas também conflitos internos para disputar quem vai conseguir a hegemonia naquele quadro social. Então, também, mais uma vez, os nichos das tensões e dos conflitos que aparecem aí me chamaram atenção. Eu acho que para quem, né, eventualmente tem de... Né, tanto aqueles que resistem à ideia, né, por princípio, quanto aqueles que, apesar de não resistirem à ideia, talvez tenham dificuldade para perceber a manifestação explícita da perspectiva. Eu acho que a obra do João Bernardo, principalmente, né, nesse volume 2 e parte do volume 3, em que ele trata da diacronia, né, é uma obra muito farta em manifestações sensíveis da proposição de que os sistemas funcionam conflitivamente, que os conflitos são elementos internos da dinâmica do sistema e são elementos decisivos para o movimento da história e para transformações, inclusive, ou especialmente, né, que configuram o movimento da história. Né? Porque é isso que a gente vê o tempo inteiro. Né? No volume 1, menos, né? Porque é uma outra perspectiva teórica que ele apresenta. Né? A ideia de que, numa análise sincrônica, ainda que as tensões inerentes ao sistema estejam ali, né, muito frequentemente embutidas, na análise diacrônica, justamente quando o movimento, né, quando você destrava o sistema e deixa ele se movimentar na diacronia, é que os conflitos se revelam de forma mais explícita. Né? E aí eu acho que essa obra também é uma obra exemplar nesse sentido, né? Porque mais do que revelar a perspectiva como uma premissa, ele exemplifica em abundância, né? Como o funcionamento conflituoso do sistema, né, não é uma expressão momentânea de um desequilíbrio, mas é o elemento decisivo, determinante da dinâmica. Né? E isso é explicitado em muitos lugares. Né? Você agora aqui recuperou, por exemplo, o paralelismo dessa dinâmica com a dinâmica que a aristocracia, digamos, tradicional atua, né? O que já nos levou em outro momento, em reuniões passadas, onde esse tema era o mais candente, a discutir a questão da dinâmica interna, né, mais genericamente referida dos sistemas pré-capitalistas, e o exemplo específico da dinâmica do modo de produção feudal, né? Que é a questão sempre que se coloca. Bom, o capitalismo tem uma dinâmica interna expansiva que é reconhecida e vigorosa, né? Agora, isso seria uma particularidade absoluta do capitalismo, no sentido de que os sistemas pré-capitalistas se diferenciam dele, nesse ponto, radicalmente, por não terem nenhuma dinâmica expansionista, né? Que tem da globalização, por exemplo, associada ao capitalismo, né? Ou o que a gente teria aí são dinâmicas outras, com potenciais diferenciados. Né? A gente já discutiu isso lá atrás, quando eu estava justamente tratando da aristocracia, digamos, entre aspas, tradicional. Né? Agora aqui a gente vê a mesma questão. Né? E como é que
E como é que, digamos, a conflitividade se manifesta e dinamiza o sistema? O Matheus lembrou aqui há pouco a questão do poder régio, né? Ora, a referência que se tem, por exemplo, para o norte de Portugal, é que a intervenção da realeza teve muita relação com a dinâmica conselhia como uma estratégia, inclusive, para confrontar. Né? Porque muitas vezes o que acontece, a cidade domina uma área rural adjacente, né? E como estratégia, muitas vezes, de afirmação de um poder régio, o rei, por exemplo, concede alavanca uma aldeia, né? A condição de uma cidade, e potencialmente com isso libera a aldeia da ascendência ou da inserção dela na área de domínio de uma cidade, né? E isso, na perspectiva da aldeia, né, essa liberação implica em que ela escape de uma série de taxas que se impõem a ela para estabelecer outras diretamente com o poder régio. Então, o próprio poder atua aí, dinamiza essas contradições, esses conflitos como estratégia da sua própria afirmação, né? Porque é isso, essa dominação que a cidade realiza implica, inclusive, que ela se impõe a um conjunto de comunidades que se insere na sua área de influência, né? O que implica em que ela, inclusive, amenize a partir daí as taxas que se impõem a ela própria, né? Se apropriando, meio que dissolvendo uma boa parte do que ela própria paga em termos de impostos, em função do que ela consegue arrecadar nesse entorno, né? Então, acho que é interessante ressaltar esse aspecto da obra também, né? Para quem resiste à ideia porque acha que ela é uma premissa muito pouco comprovada, né? Essa obra acho que é abundante nesse sentido, né? De uma premissa que uma vez afirmada, ela vai ser, né, digamos, amplamente comprovada, né, no desenvolvimento da análise. E umas páginas mais à frente, mas ainda mantendo nesse tema, se não estou enganado, na 477. Não, na 47. Na 476. Ele também fala dos mecanismos de expansão que essa cidade usa, pelo menos que os senhores que compõem essa senhoria coletiva manifestam. E aí ele fala dos matrimônios, inclusive de matrimônios com esse segmento enriquecido do campesinato como mecanismo de trazer para dentro do patrimônio familiar terras novas, terras submetidas a outras formas de gestão para dentro do patrimônio senhorial. Então, esse conflito, né, que às vezes a gente usa a palavra conflito e de repente alguém que está escutando a gente imagina um conflito que se manifeste de maneira necessariamente ou imediatamente violenta. Mas o que é interessante chamar a atenção aqui é como é que esse conflito pode se manifestar através mesmo do que seria visto numa perspectiva mais funcionalista das alianças, do casamento como um mecanismo de aliviamento, de alívio das tensões. Mas aqui, ao contrário, ele apresenta o próprio casamento como parte dessa dinâmica de conflito, de tensão. Ele, ao invés de ser uma referência que apazigua, ele é visto dentro da dinâmica de disputa, de conflito, dentro desses segmentos aristocráticos. Tem um fator aí também, nessa página que você está mencionando, do que vai... Casa, né? Casa é a palavra ruim que tá falando de matrimônio, mas que vai junto aí com a questão matrimonial. Tá entre o finalzinho da 474 e a página que você leu agora na 476, que é, inclusive, um ponto muito pouco abordado, eu vejo pouquíssima abordagem, que é a questão do comércio. E aí, normalmente, quando a gente vai falar de comércio na Baixa Idade Média, já se projeta uma burguesia que, na verdade, é uma burguesia qualitativamente diferente, que vai se hegemonizar no capitalismo, né? Até Ellen Wood trata disso, né? O termo burguesia e quem era essa burguesia durante esse período da Baixa Idade Média, que ela está
relativamente distante dessa burguesia classe no capitalismo. E ele vai apontar justamente para um investimento dessa riqueza desses cidadãos e dessa elite de extração popular para a questão agrária, né? Ainda que ela não abandone a questão comercial, inclusive ela reforce isso, né? E aí, para mim, isso fica claro desse comércio que é feudal, né? Que é o movimento que se faz dessa elite de investir na aquisição de senhorias, e com isso até ele chega a mencionar, né, você ter o controle de certos direitos, por exemplo, em Portugal se chama portagem, por exemplo, lugares que você precisa passar e você cobra algumas rendas em cima daquilo, rendas em cima, inclusive, das próprias mercadorias que estão circulando, a forma que você precifica também é parte de um controle, né, de um poder. E ele vai apontar justamente para isso, que essa riqueza, ela geralmente ela é investida na aquisição das senhorias para poder, ainda que não se abandone a perspectiva do comércio. Ele chega, inclusive, a falar que não é só essa elite de extração popular, né? Que as próprias famílias senhoriais, elas tinham encarregados de comercializar, né? Enfim, talvez alguns excedentes que não fossem ser utilizados e tudo mais. Então... mercadoria, porque mercadoria, preço, a galera já parte para. Já automaticamente botou cidade, então automaticamente está ligado a capitalismo. Mas é isso, para mim, na verdade, o João Bernardo vai um pouco contrário, né? Ele demonstra de fato como é um comércio feudal a partir dessa própria clivagem aí que vai começar a acontecer nesse período. E é um tema que eu vejo. Eu ia falar vejo pouco, mas acho que eu quase não vejo, na verdade. Quando você vai falar de comércio de cidade, de burguesia, normalmente já é uma projeção antecipada do século XVIII para o XIX. É um tema que saiu de moda, né? Também tem isso, né? Tema que saiu de moda. Mas é uma coisa engraçada, né? Que uma das provas que eu fiz de concurso, o ponto que caiu foi o ponto de cidades, né? As cidades na Baixa Idade Média. E aí tava lá montando o ponto e tal, e é isso, é uma bibliografia sobremaneira prévia aos anos 80. Então, você tem que tirar... Aí você encontra um livro que foi lançado nos anos 2000, mas que é meio que um cara falando mais ou menos sozinho e tal. Um tema que saiu de moda. Sim. E aí talvez tenha saído de moda porque é isso, né? O capitalismo triunfou na Guerra Fria, a história chegou a seu fim, então o capitalismo virou um dado. Não sei se faz sentido essa... Não, eu vejo exatamente sim, né? É algo que parece que não desperta uma atração, porque tá dado, né? Tá explicado. Ali a gente já viu o comércio. O Astarita defende lá a proposição de que um tema que já foi muito caro à historiografia burguesa, que foram as revoltas, justamente as revoltas urbanas, né? As revoltas, as lutas pela liberdade urbana e tudo mais. Teria sido um tema caro por décadas a historiografia burguesa, mas quando, na medida em que foi ficando cada vez mais clara a dificuldade de vincular essas revoltas, né, como sendo a origem das manifestações autonomistas da burguesia e tudo mais, quando esse vínculo, né, ficou cada vez mais difícil de estabelecer e o caráter essencialmente feudal ou senhorial, como queiram, né, dessas manifestações aflorou a ponto de ser impossível deixar de considerá-las, o tema esfriou, né? O tema meio que foi abandonado, né? Então, o estudo dele foi especialmente alimentado por um anseio de apropriação, né? Que aí enraizava na própria Idade Média a raiz dessa resistência da luta burguesa por liberação, né? Eu acho, eu como o Matheus, achei bem importante. Ele já tratou disso de forma mais aprofundada e vai voltar a tratar, eu acho que no livro 3 também, na questão do comércio, né? Mas eu acho que é sempre importante e bastante didático ressaltar o quanto isso é feito na obra e o quanto é importante essa percepção, né?
que é algo que eu converso muito com os alunos, né? Que digamos, essa natural sensação de identidade que a gente tem quando se projeta para qualquer sociedade, mesmo as primariamente potencialmente mais estranhas, distantes no tempo, distantes no espaço, né? E essa familiaridade que a gente tem ao olhar para essas sociedades e identificar uma série de instituições, né? O que eu acho que tem sentido e expressa muita coisa acerca da nossa disciplina, né? Mas eu acho que se trata, sobretudo, né, de dar vazão a essa sensação de familiaridade, mas sem perder de vista a perspectiva de entender a especificidade daquilo que é familiar, né? Porque não é familiar por ser uma expressão igualmente característica da sociedade a partir da qual a gente parte, não é por ser uma expressão histórica mais simplória dessa instituição, é uma forma outra, né? Então, a familiaridade não deveria ser instrumento a partir do qual a gente nega a historicidade, né? Mas um elemento talvez fundamental, porque é essa capacidade que a gente tem de localizar as expressões humanas, né, no decurso da história, mas especialmente preocupado em perceber as singularidades, as especificidades que essa familiaridade envolve, né? E aí, quando ele mostra, né, que não há nenhuma objeção entre o comércio, por exemplo, e a dinâmica aristocrática, senhorial nesse período, né? Como ele já tinha revelado, inclusive, para a Alta Idade Média, como, em muitos casos, nas cidades, né, como ele chama lá, as colônias de comerciantes de longa distância são parte, né, do exercício do grande senhorio, muitas vezes por um bispo, né? E a gente tem para a Espanha visigótica, o Dudu sabe melhor que eu, um exemplo claro lá em Mérida, né? Na referência que você tem, que os comerciantes ditos gregos de Mérida, sempre que chegavam à cidade, iam à sala do bispo render-lhe as homenagens que lhe eram de direito, né? O que parece indicar uma vinculação direta desses comerciantes com o bispo, né? Que é o grande aristocrata dessa cidade e para o qual, especialmente, os mercadores faziam comércio, né? Em benefício dele, né? E tem uma referência parecida, não é tão detalhada quanto está na vida dos Santos Padres de Mérida, mas tem também a referência lá no Idácio de Chaves de mercadores chegando a Sevilha, e a gente pode imaginar uma dinâmica parecida lá no começo do século VI. Enfim. Beleza. Mas acho que é isso, sim. São dois pontos importantes, né, que a gente está falando aqui. Como o tema sai de moda e como que a identidade aparece, né, para o historiador nesse poema. Identidade talvez não é a palavra, né, a identificação imediata. Então acho que são, de fato, dois pontos importantes aí. Avançamos? Sim, longo é o caminho, mas grande é a meta, né? Lá de reto Satã. Não fala isso não, que segundo o vídeo do Portas dos Fundos de hoje, é um aliado importantíssimo. Eu ainda não vi. Pô, não, cara, veja, Mário, veja. Tá muito divertido. Verei. E fora que é o Lobianco no melhor das suas apresentações. Ele, meu eterno Papa. Meu eterno Papa. Tem um bispo aqui que é louco por turquesa. Louco por turquesa. Enfim. Não vamos debandar, não, porque a gente é afeito a debandar. Não vamos tocar no tema do mamilo entumecido, não, senão a gente não sai daqui hoje. Verdade. Mas, enfim. Mais algum ponto que vocês destacam dessas páginas que a gente tinha definido para hoje, pessoal? Vocês acharam interessante na 477, quando ele vai falar da suposta especificidade das cidades da Itália centro-setentrional?
Não, essa parte eu não achei interessante, não. Não, porque... Não, eu perguntei... Não, eu devo confessar, rapaz, que ontem, né, ontem eu dei aula e peguei a barca, estava voltando, e numa da doutora eu pensei, mas, pô, rapaz, eu acho que há uma especificidade das cidades da Itália setentrional. Eu vim pensando nisso ontem, mas depois cheguei ali nas barcas, comprei um saco de pipoca, me entreti ali com a pipoca e esqueci disso. Mas é bom que você tenha retomado. Vamos lá. Vai lá, queridão, vai lá, vai lá. Não, foi uma dúvida mesmo, porque o que acontece? Com a bibliografia que eu trato da, da transição, e não só da transição, mas assim, sempre que eu toco nessa questão das cidades, de mercadoria, enfim, elas são muito referenciadas, né? Tem até aquele centro de estudos sobre o Alto Medievo, né, italiano, enfim. Isso. E é muito tratado. O Engels, ele abordava muito essas cidades centro-setentrionais italianas como, inclusive, divergindo, diria até que radicalmente da perspectiva do Marx, que é ali que teria nascido o capitalismo. E aí o João Bernardo, ele puxa isso, acho que não à toa, né? Porque normalmente se entende que essas cidades italianas elas foram o berço do capitalismo, né? Pelo seu alto nível comercial e saiu recentemente, inclusive, se não me engano foi 2019 ou 20, um dossiê numa revista de Oxford, agora não vou lembrar o nome certinho do dossiê, mas era isso, as origens italianas do capitalismo, e aí, tipo, a questão comercial, das navegações, um sistema lá de contábil novo que foi inventado na Itália, e isso seria para eles o pontapé, né, para o desenvolvimento do capitalismo. E aí o João Bernardo me chamou a atenção justamente por causa disso, que ele traz essa questão, e acho que justamente para bater um pouco nessa perspectiva, né? Sim, sim. Você falou desse dossiê e tal. Eu fiquei imaginando que essa galera do dossiê não leu Jairo de Banage, porque se tivesse lido, as origens italianas do capitalismo remeteriam ao Império Romano. Pois é, você joga lá para trás. Enfim. Foi um quase, né? Foi um quase. Juntando lá com o Schiavone, com o Escravão, foi um quase, por pouco. Escravão, mas aí, beleza. Sim. Eu acho que considerando que nosso querido Matheus tem ainda um exame hoje para realizar, né? O exame médico já está marcado há muito tempo. Talvez a gente possa deixar o item 6, exploração de camponeses, para a próxima semana. Não é isso? Beleza. Então, pessoal, na próxima semana a gente retoma a partir da página 482. Então, todos que nos acompanham, essa legião de ouvintes, fãs, né? de fãs, eu diria de fãs. Eu diria de fãs, acho que é lícito dizer fãs. Já sabem que a gente, então, na semana que vem, retoma da 482 do item C, intitulado Exploração de Camponeses pela Cidade. Bom, pessoal, então, até a nossa próxima leitura coletiva. Um forte abraço. Fiquem bem, se cuidem. Rapaziada. Bom exame, Matheus. Muito obrigado.